esse nosso bate-papo aqui é um encontro que a Bytes faz com convidados e clientes e pessoas que a gente entende como importantes para o nosso nível de relacionamento. A gente faz toda semana, nesse horário, de 5 às 6 da tarde. Sempre é um convidado. O foco também é sempre falar assuntos que tragam uma boa informação para os participantes e pessoas que tenham a contribuir com o debate. A gente vai gravar essa transmissão. A gente vai fazer até... São duas partes. A primeira parte, eu e João, nós vamos conversar, como fosse um bate-papo, uma conversa mesmo. Né? A segunda parte, a gente abre para as perguntas e para os questionamentos. Essa primeira parte será a parte gravada. A parte das perguntas nós não gravamos, porque pode ter alguém que tem algum tipo de constrangimento em relação às perguntas, então a gente não grava a segunda parte. E para transmitir também pelo YouTube e pelo YouTube e pelo Facebook, a gente suspende a transmissão. Então, eu queria apresentar João. João realmente é um grande amigo, né, que agora está morando na Inglaterra, fazendo doutorado lá na Inglaterra. João é consultor, né, na verdade, ele é produtor, pesquisador, economista, trabalhou um bom tempo dele na Folha de São Paulo, né, e ele fez mestrado em cinema na USP, fez um outro mestrado em gestão cultural pela Universidade Aberta da Catalunha e hoje está fazendo um PhD em economia criativa em Londres. Então, eu agradeço muito ao João. E João tem uma qualidade nessa área de cultura que é o seguinte: João é uma das poucas pessoas, talvez um dos únicos, né, na realidade, que trabalha a cultura dentro da perspectiva de dados. Então, o João não fica fazendo elucubrações de maneira atemporal, mas tudo dele baseado em dados. E isso combina muito com o que a gente faz aqui na Bytes. Então, a gente tem um match muito forte. Então, eu queria começar essa pergunta com o João, e a gente teve uma conversa preliminar. A ideia da gente aqui é o seguinte: é olhar o futuro. A gente sabe a situação que a cultura no Brasil está, mas olhar o futuro a partir da experiência que o João tem acumulado nessa trajetória dele de, acho que mais de 2 décadas nesta área, e discutir possibilidades para isso. Eu agradeço muito ao Kiko e à Fernanda, que estão aqui, que são produtores teatrais, que deram a ideia da gente trazer esse tema para discussão, que entenderam que era importante a gente debater isso com algum tipo de parcimônia e sem muita paixão ou polarização. Então, as opiniões que a gente coloca aqui são opiniões que traduzem a visão de cada participante, mas são opiniões muito balizadas e muito tranquilas. A primeira pergunta que eu queria fazer para João, eu queria entender, João, é o seguinte: existe um conjunto de percepções em relação à cultura no Brasil, mas uma delas é bem forte, que é o seguinte: a afirmação: a esquerda trata melhor a cultura. A minha pergunta é: quem trata melhor a cultura, a direita ou a esquerda? Bom, boa noite, Manuel, o pessoal que está assistindo a gente aí. Espero que a conversa seja produtiva para todos aqui, né? Bom, você já começou provocando, né? Então, assim, é bom, é uma pergunta polêmica e é curioso, né? Assim, se a gente for olhar um pouco pegando o Brasil, né? A gente tem a formação das políticas culturais do Brasil tem uma história curiosa, né? Os primeiros momentos mais marcantes da formação da política cultural no Brasil se deram em momentos de governos autoritários. Apesar de, se a gente olhar o conjunto do que acontece na história do mundo, aí, tradicionalmente os governos mais esquerda, centro-esquerda, né, pegando um pouco do que acontece ali na Europa, acabam dando uma atenção maior para a cultura, né? E a cultura, em geral, tem um lugar privilegiado na pauta dos partidos de esquerda e centro-esquerda, né? Agora, por motivos que a gente pode discutir aí, os historiadores também debatem um pouco isso. O Brasil tem essa história meio curiosa, né? Tem um historiador baiano que fala que formação das nossas políticas culturais tem tristes tradições, né? Então, se a gente pegar, assim, quais são os dois dos momentos fundadores das políticas culturais no Brasil, né? Primeiro, ali na década de 30, no governo do Getúlio Vargas, né,
quando o Gustavo Capanema assume ali o Ministério da Saúde, na época, e começa a fazer uma série de ações em torno da cultura ali a partir de 34, né? Gustavo Capanema, que depois dá o nome para aquele prédio da Funarte, que teve a intervenção, que foi invadido ali quando o Temer acabou com o Ministério da Cultura. Um segundo que caiu meu fone aqui. Naquela época, você teve ali a criação do Instituto Nacional do Livro, o Serviço Nacional do Teatro, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Radiobras, uma série de instituições ali, o Serviço de Radiodifusão Educativa, né, não é exatamente a Radiobras ainda, uma série de instituições que foram criadas para gerir a cultura, que depois foram se desdobrando, foram readaptadas em alguns dos equipamentos que a gente foi conhecer, que chegam até hoje ali, né? Depois, em 64, com o golpe militar, você tem um primeiro momento ali de paralisia, depois vem o AI-5, né, com uma política ali de repressão, e depois, enfim, tortura, um monte de artistas deixam o Brasil, e apesar de todo esse lado, vamos dizer assim, negativo, esse período ali, os anos de chumbo da nossa história ali, do ponto de vista da estruturação do Estado para gerir a cultura, muita coisa foi feita, né? Então, assim, você teve aí a criação da Embratel, do IFAM, da Funarte, Instituto Nacional do Folclore, Embrafilme, Radiobras. Você tem uma série de equipamentos que vão surgindo para gerir a cultura, e você começa a fazer uma ação institucional para você criar o primeiro Plano Nacional de Cultura. Quer dizer, alguma coisa que orientasse a ação do Estado na cultura, né? E naquele momento, apesar de ser um governo conservador, montou-se ali um conselho. As discussões estavam relativamente afinadas com processos que estavam rolando, né, na Europa, né? Então, por exemplo, quando o Malraux começa a criar as casas de cultura na França, né? Na França e Espanha cria as primeiras casas de cultura, né, num esforço de centralizar um pouco o processo. O Brasil tenta fazer o mesmo relativamente rápido, né, criando uma primeira casa de cultura em Lençóis, né, lá na Bahia, né. Você tem à frente ali do Departamento de Ação Cultural o Aloysio de Magalhães, que é um cara que é respeitado, inclusive, por povo da esquerda. Você tem um Conselho Federal de Cultura, que tem participação de gente como Raquel de Queiroz, o Guimarães Rosa, o Ariano Suassuna, Afonso Arinos, né, assim, apesar de todo aquele clima de repressão, que a gente não quer de maneira alguma que volte, né, não estou aqui fazendo nenhum elogio à ditadura, muita coisa aconteceu naquele período que veio dar um desdobramento do que aconteceu hoje, né? E você tem um esforço, por exemplo, de ajudar a parte histórica, né, tem um plano ali de resgate das cidades históricas. Quando você tem uma mudança da entrada do gás, o Ney Braga assume o Ministério, que era o Ministério da Educação e Cultura, e consegue criar o primeiro Plano Nacional de Cultura em 75, né? E naquela época você já tem, por exemplo, um Programa Nacional de Ações Culturais para o Meio Rural, Programa Nacional de Ação Cultural para as periferias das grandes cidades, coisas que hoje também fazem pauta da parte da esquerda ali, né? Ô, João, quer Agora, dizer, só desculpe te interromper, quer dizer o seguinte, fala. que o pouco que nós temos hoje, se é que temos pouco, ele é uma consequência de um conjunto de eventos históricos, e aí, sem entrar do ponto de vista da questão ideológica de tudo, é um conjunto de uma sequência de eventos históricos que foram sendo acumulados e resultaram nessa estrutura que nós temos hoje, onde Perfeito. o Estado é um grande articulador, gestor, e aí eu faço uma pergunta, e aí uma pergunta que indica para o futuro. É o Estado que tem que conduzir a recuperação do setor cultural, ou isso é um mito que a gente também tem que tirar da nossa frente? Vou responder a tua pergunta, Manuel. Deixa eu só fazer a chegada aqui nesse ponto ali, porque aí tem Tá. alguns elementos. Né, quando a gente sai da ditadura, ali tem aquela pressão, vamos criar o Ministério da Cultura, né? Aí cria o Ministério da Cultura, né? Coisa que muita gente, na época, o próprio Luiz Magalhães disse, vai dar confusão, porque até reestruturar uma coisa que bem ou mal tem alguma profissionalização, vai dar problema. Cria-se, entra o Collor, destrói, né, assim, o período negro, né, o blackout, o apagão cultural que a gente teve na era Collor,
E aí a gente começa a entrar num período de estabilidade. Você tem 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos do governo Lula, e durante o governo Lula você tem o terceiro grande marco, eu acho, da formação das nossas políticas culturais, em que se retoma a ideia de criar um sistema nacional de cultura, você tem a criação da Ancine, você tem a criação do Instituto Brasileiro de Museus, começam a surgir programas como o Programa dos Pontos de Cultura, né? Várias secretarias, você tem um estímulo maior a que o Estado haja na cultura, e muitas cidades criam suas secretarias municipais de cultura. Para você ter uma ideia, em 2006 você tinha assim 230 cidades com secretarias municipais de cultura, né? 10 anos depois, quase 2014, você vai para mais de 1.000 cidades com secretarias municipais de cultura, né? Então você começa a ter uma coisa ali mais parruda. Agora, curiosamente, algumas das coisas que hoje, até hoje, sobrevive como a Lei Rouanet, né? Foi criada quando? No governo Collor, que foi o cara que mais atacou e destruiu a estrutura cultural, né? E todo o período pós da saída da ditadura é muito confuso, porque cria ministério, aí volta. Esse processo é muito ruim, como está sendo agora, nesse período que a gente está vivendo, né? Porque a gente teve, você pega ali, período Fernando Henrique e Lula, 16 anos, você tem 3 ministros da cultura. Aí você pega o governo da Dilma, né? 6 anos, mais 3 ministros da cultura, já em curto período. O Temer, você tem 4 ou 5 em 2 anos. E aí agora o Bolsonaro quer bater o recorde, tem 1 ano e meio, já temos 5 secretários da cultura, né? Então tem uma certa bagunça ali. E aí nesse processo, quer dizer, um pouco da visão desse historiador que eu comentei, né, que ele diz o seguinte: nesses momentos de maior democracia, de governos mais liberais, entre a primeira ditadura e o governo do Fernando Henrique, muito pouco foi feito, né? Tem a crítica da esquerda, qual que é? O governo do Fernando Henrique não deu muita atenção à cultura, deixou na mão da iniciativa privada, né? Que eu concordo em parte com essa crítica, né? Só o ponto que a gente tem que ter de atenção é que assim, a economia estava recuperando, começando a subir, né? A própria Lei Rouanet, ela começa a ganhar relevância no meio do segundo mandato do Fernando Henrique, né? E aí ela passa a ter recurso crescente durante todo o governo Lula e começa a cair no período da Dilma, né? Então, assim, hoje a gente está nessa situação de que você tem um governo que se diz liberal, mas também não tem ainda uma operacionalização da cultura adequada, né? Está nesse limbo que a gente tá vendo aí. Agora é o seguinte, você tem 2 modelos, assim, na verdade você tem vários, né? Mas assim, 2 modelos principais, um em que a iniciativa privada tem um papel preponderante e no outro que o Estado tem um papel um pouco mais preponderante, que a gente pode, vamos dizer assim, grosso modo, dividir um modelo americano e um modelo europeu, né? Agora, o que seria o ideal para o Brasil? A nossa formação, nosso processo de formação é mais próximo do que é o modelo europeu, né? Apesar dos nossos níveis de investimento serem muito baixos, os países europeus investem muito mais em cultura ali, né? Os Estados Unidos ele tem um perfil um pouco mais liberal, mas ele tem uma coisa que muda muito o jogo, que é o fato de que você tem um perfil do empresariado que ajuda muito o setor cultural com doações, fundações, né? Quer dizer, o volume, para a gente ter uma ordem de grandeza de comparação, o volume de doações para a cultura foi da ordem de 20 bilhões de dólares no ano passado. Quer dizer, que eu junto o dinheiro desde grandes empresários até pequenas doações. E isso conseguiu, por meio desse modelo, criou-se uma estrutura de proteção às grandes instituições culturais. As pequenas sofrem ainda, né? Você tem uma característica que é igual em qualquer um dos modelos, seja o modelo americano, seja o modelo europeu, e que vale também para o caso dos países em desenvolvimento, que é algumas grandes instituições e uma série de pequenos produtores num modelo de emprego bastante precário, em geral não registrados, né, trabalhadores autônomos, né, que constitui aí o grosso de uma produção, por exemplo, de teatro, de dança, de artes plásticas, né, com emprego inconstante, né, sempre vivendo de projeto. É um desenho, vamos dizer assim, que é difícil até às vezes para a gente estudar, porque ele foge muito do padrão econômico tradicional, né, de você ter uma linha de produtos e etc.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem toda essa experiência, background aqui do Brasil, você está aí na Inglaterra, acho que há 2 anos já, né? 2 anos, né? Isso, isso. Há 2 anos na Inglaterra. Então, você morou nos Estados Unidos, lá em Austin, então você entende mais ou menos desse universo. No atual momento que a gente vive, onde estamos diante de uma crise, não vou nem falar de crise de saúde, porque isso já é catastrófico, mas diante de uma crise que se avizinha do ponto de vista da economia, diante nós somos um país subdesenvolvido, onde nossa capacidade de recuperação, a poupança interna nossa é muito baixa para conseguir fazer frente ao que vem por aí. Qual o modelo que você acha que seria mais aplicável aqui? É o Estado como o grande gestor desse processo de recuperação, ou tentar trazer de alguma forma um modelo americano para cá, porque vão pedir a iniciativa privada para nos ajudar a fazer isso, considerando que não existe sociedade sem cultura, né? Obviamente você não Sim. pode viver sem cultura, até mesmo na crise. Ó, Manuel, essa pergunta que não quer calar, porque assim, a gente está numa situação bastante complicada, porque a gente está entrando numa recessão brava, né? Você tem uma crise que ninguém imaginava, né? Que veio de uma tragédia aí que você tem quase 75 mil mortos no Brasil, uma coisa que impactou toda a sociedade e que você vai tirar recurso tanto da iniciativa privada quanto do poder público, né? E a cultura já estava numa situação de muita deterioração antes da crise, né? Você tem uma ordem de grandeza do impacto, né? Assim, o nível de captação, por exemplo, da Lei Rouanet, ele foi no ano passado, antes da crise, semelhante ao de 2005, 2006, ou seja, de 15 anos atrás. Tem muita gente que fala, né, de uma década perdida aí da economia. Para a cultura são 15 anos, né? Se você olha, por exemplo, o orçamento, por exemplo, do conjunto dos estados, né, conjunto de quanto todos os estados investem em cultura, né? Não verba federal, verba estadual, caiu de 2013 para 2019 37%, né? No plano municipal a queda foi muito menor. Então tem muita gente que defende, eu vou um pouco por essa linha, de que uma parte dessa retomada precisa vir do plano municipal. A cultura se dá muito na cidade e é difícil lá de cima, no plano federal, você irrigar todo o setor cultural. Até porque a gente fala de cultura, mas na verdade tem um monte de coisa dentro de cultura, né? Teatro, artes visuais, cinema, dança, e cada uma tem uma dinâmica de produção diferente. Né? O audiovisual não tem nada que ver com a produção de artes plásticas, são coisas são, né, tem cadeias produtivas ali muito diferentes, né? Então assim, a hora que a crise veio, já pegou a gente lá embaixo com essa situação de confusão na gestão, né, que eu comentei aí a gente teve na verdade assim, em quase 4 anos, 10 pessoas diferentes gerindo a cultura. Você teve o Temer que acabou com o ministério, depois recriou, aí o Bolsonaro pôs debaixo da cidadania, passou para o turismo. Você tem uma ideia da confusão? Quando a Regina Duarte foi chamada, foi acho que final do ano, início do ano, já era para ir debaixo do Ministério do Turismo. A passagem oficial para debaixo do Ministério do Turismo mesmo só aconteceu agora em junho, né? Então a gente está tudo ainda muito bagunçado. Então assim, a cultura vai ter que buscar recursos aonde conseguir. Então tem que ter ajuda do poder público, não tenha dúvida, até porque uma parte da estrutura, da infraestrutura cultural, ela, vamos dizer, você está ligada ao poder público, né? Toda essa parte de patrimônio, e aí a cultura tem um grande desafio que ela tem que cuidar de duas coisas assim, vamos dizer assim, que a gente pode assim, colocar em extremos separados, assim, uma coisa que é tradição, outra coisa que é inovação. Quer dizer, eu preciso cuidar de toda a parte histórica, tradicional, e ao mesmo tempo eu preciso. Cultura vive de criatividade, de inovação, né, de coisa nova e tal. Precisa balancear. Então, precisa preservar tudo isso, né? Então, Mas, precisa João, reforçar o orçamento público. Precisa ter endowment. Né? O endowment é um mecanismo que, assim, você criar fundos das principais instituições culturais que ajudam elas nessa hora de crise. O governo americano, por exemplo, está tendo um volume de recursos para socorrer a cultura relativamente pequeno comparado com os países europeus, por exemplo. Por outro lado, ele pode fazer isso. Por que ele pode fazer isso? Porque as instituições têm endowments. Então, ela pega um dinheiro que está num fundo que é para socorrer ela no momento de crise e ajuda. A gente precisa resgatar o Vale Cultura, que foi uma coisa que foi criada no governo do PT e que foi muito mal gerida, inclusive durante o governo do PT, e não se consolidou
a ponto de conseguir cruzar esse período aí confuso que a gente está vivendo, né? Tem uma experiência que eu vi que está sendo criada, foi criada acho que semana passada em Barcelona, que eles estão criando uma coisa parecida, que assim, você compra um bônus para usar em atividades culturais no valor de 30 euros e o governo te dá um ticket de 40, ou seja, como se o governo estivesse subsidiando 25% do ingresso das ações culturais durante um período. A gente está vendo muita ação de crowdfunding e tal, isso tem que continuar, né? Eu acho que a gente ainda está naquele momento de assim apagar o incêndio. Então, todos esses mecanismos precisam ser colocados em prática. Agora, o que eu acho que é fundamental é assim, a gente tem que consolidar minimamente o que a gente conseguiu de organização e de institucionalização da área cultural, né? Porque teve coisas que vieram nos últimos anos que funcionam bem, que a gente precisa manter, e evitar essa confusão que está no plano federal, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, perdeu muito recurso. Assim, você vê eu falei que o conjunto dos municípios no Brasil investiu 13% a menos em cultura, né? Nesse mesmo período no Rio caiu 38%. Quer dizer, Mas o Rio, que tinha um investimento forte, diminuiu muito, né? deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo, eu acho que era o Geraldo Alckmin que falava isso, mas de maneira geral, todo público fala. Ele diz o seguinte: gerenciar o setor público é administrar a escassez, né? Obviamente, nossa época a escassez era muito maior daqui para frente. E aí tem uma pergunta que eu imagino que não tem uma resposta única, que é do setor cultural, qual setor ou setores que deveriam ser priorizados nessa retomada? Ou não tem como decidir isso? Ó, eu acho que a crise vai ser tão grande que assim todos os setores vão chorar, né? A minha impressão é que o setor de artes cênicas, o mercado de eventos culturais ao vivo, vai ser o mais prejudicado, né? Estão começando a pipocar os primeiros estudos, né? O estudo mais sério que eu vi até agora foi do Ministério da França, Ministério de Cultura da França, que eles estão estimando uma queda geral do setor cultural de 25%, né? E que você tem desde setores que não vão ter queda nenhuma ou irrisória, como por exemplo de games, né? Até esse setor de música, de coisas de eventos ao vivo, vamos dizer, que inclui teatro, dança, uma parte do mercado musical, que eles estão prevendo uma queda de 75%. Né? Quer dizer, eu deveria priorizar na retomada quem vai ter mais problemas para retomar. É possível. Agora, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade, assim, porque você pega, por exemplo, Londres e Nova York, eles têm um mercado de teatro muito forte. E isso virou aqui para o governo britânico um pipinaço, porque você tem assim um mercado que é gigantesco, né, que atrai muito turista, ou seja, existe uma conexão da cultura com o turismo muito forte, e que ele não consegue se ajustar como, por exemplo, os museus conseguem se ajustar. Porque você tem muitos prédios vitorianos, antigos, que assim, você pôs o pé dentro do teatro, você está esbarrando em gente. São prédios velhos e tal. Aquilo lá, para você refazer, você vai perder tanto lugar que a produção cultural aí não vai funcionar. Então, acho que esse mercado de música ao vivo, ele é crítico. Por causa dos teatros, tem os festivais, mas os festivais eu ainda acho que pode ter ainda alguma adaptação. Tem essa coisa que na atividade outdoor não é tão... O índice de contaminação não é tão forte, então você pode ter alguma adaptação. Acho que vai ser complicado para esses mega eventos, né? Tipo Rock in Rio, Glastonbury. Esses vão ter problema, que junta 200, 300, 400 mil pessoas, né? E o outro problema sério, e aqui para o Reino Unido também é uma coisa que é um problema grande para o Brasil também, as casas de música ao vivo, principalmente as menores, né? Por quê? Porque ali é um lugar que é apertado. Você vai ouvir rock, ouvir, sei lá, funk, axé e tal, dá para ter distância, todo mundo quer pular, ficar junto, etc. E são lugares em que, em tese, você tem um alto potencial de contaminação. Isso é um grande problema. E, assim, esses locais aqui no Reino Unido, e isso vale para o Brasil, vale para todos os lugares, assim, é um berço de formação de músico. Você vai ver a história de Beatles, todas as grandes bandas começaram a tocar em algum lugarzinho pequeno, né? E você precisa de algum jeito manter isso. Já existia, né, já teve uma pesquisa grande aqui no Reino Unido para mapear esses locais, isso antes da pandemia, acho que foram quase 10 anos atrás, porque na época já se identificava que eles tinham dificuldade de sobreviver por conta de preço de aluguel.
porque muitos estão em regiões nobres, a cidade começou a ficar cara, e etc. Então já tinha um programa de tentativa de auxílio a esse pessoal antes da pandemia. Agora, assim, vai ser uma coisa drástica, porque foram os primeiros a fechar, sempre que tiver repique, de você começar a segurar, né? Deu confusão, cinema, teatro, onde tem música, bar, restaurante, transporte público segura ali. Então, assim, vai ser um pepino. É difícil imaginar, quer dizer, um cenário triste, né? E que você vai ter que atacar em todas as frentes, né? Mas, por exemplo, algo que, obviamente, você não está na tua área de atuação, mas o Lucien Belmonte, que está aqui com a gente, que é diretor executivo da Bevrido, conhece bem a dinâmica lá de Brasília. A minha pergunta é, o setor cultural, ele tem uma capacidade de articulação para pressionar o agente político, que efetivamente quem muda a lei, na direção que ele pretende, ou ele é muito desarticulado? Assim, o pessoal de teatro não conversa com o pessoal de cinema, que não conversa com o pessoal de artes plásticas, e por aí vai. A coisa vem melhorando, mas vem melhorando devagar, mas eu diria que, respondendo diretamente, é bem desarticulado. É bem desarticulado, desorganizado, né, coisa que a gente gosta de mexer, né, dado, né, Manuel? Assim, você tem uma dificuldade de qualidade sobre cultura no Brasil. Assim, às vezes coisas assim básicas, triviais, tipo quantas peças de teatro estrearam no ano passado na cidade de São Paulo. Tenta procurar esse número, você não vai achar. Né? Quantas apresentações de teatro você tem em São Paulo? Enquanto que, por exemplo, aqui você tem relatórios assim, semana a semana de público e tal. Então, na hora que eles precisam se articular, é uma coisa mais eficiente. Ele tem número para dizer, meu público é esse. Né? E às vezes a gente começa a ver número solto, né? Ouvir, cultura emprega tanto, tal. São todos números frágeis, né? Falta você ter uma organização. Uma coisa que faltou nos últimos anos, por exemplo, a gente criar conta satélite da cultura. Né? Quer dizer, o PIB começou a ser medido ali no pós-guerra, na década de 50, e já existe uma orientação de você construir dentro do PIB, tirar os dados principais para construir a conta satélite da cultura, que já foi adotada na Argentina, não é só em países desenvolvidos, foi Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, o Brasil não tem ainda. Porque isso facilitaria nessa hora o setor conversar de maneira organizada e apresentar uma demanda que tivesse começo, meio e fim. Nós somos tantos, estamos fazendo isso, o impacto é esse. Agora, quanto mais você tem esses dados, melhor a sua argumentação, né? Inclusive para uma articulação, porque acho que a cultura, uma das coisas que faltou, né, nos últimos anos, é uma articulação da área cultural com o turismo e com a parte de economia. Né? Não adianta ter toda essa ideia de economia criativa e etc. e tal, se a Fazenda não comprar essa ideia. Né? Quer dizer, hoje você tem um ministro do turismo, você vê que ele quase não fala de cultura. Todo mundo quer entrevistar o secretário. Quer dizer, o Ministério do Turismo precisaria falar, na minha opinião, mais sobre cultura, né? Uma vez que foi colocado ali de baixo. E o turismo, ele vai ser fundamental para a retomada da cultura, assim como a cultura vai ser fundamental para a retomada do turismo. Quer dizer, o apoio que o governo britânico está dando aqui, se você for considerar que é um governo que é mais liberal, né, que seria, vamos dizer assim, quase que o meio termo aí entre o que é o padrão da Europa continental e os Estados Unidos, está dando um auxílio violento. Por quê? Ele sabe que o turismo depende disso. Quer dizer, uma parte, quer dizer, quem mantém as instituições culturais funcionando e fortes aqui em Londres não é o turista, não é o morador de Londres só. Né? Você tem aí esses grandes museus, mais 50%, 50% do público vem de fora de Londres, uma parte de outras cidades britânicas e outra parte do resto do mundo. Né? Você vê, por exemplo, desde o Guggenheim de Bilbao, você tem cidades que apostam na construção de museus para atrair visitantes. Né? O Rio de Janeiro fez o Museu da Manhã e o Mar. Você tem cidades investindo nesse tipo de atrativo, né? E que funciona, né? Cidades do Oriente Médio, da China, da Ásia toda, fazendo isso. E agora, com essa limitação, né, que o turismo está sofrendo tanto com a cultura. Então, acho que a cultura precisa se articular melhor internamente e se articular melhor com o turismo e com a educação. E só para acabar de responder, eu diria que a área de cinema está um pouco mais organizada e fala um pouco mais, e a área de museus. A área de museus acho que deu
uma fortalecida razoável aí nos últimos anos. Você acha que essa articulação não existe porque, por muito tempo, o setor foi muito tutelado pelo Estado? Assim? Eu acho que não é isso, não. Assim, a cultura e os números brigam desde sempre, né? Desde sempre. Você pega assim, os primeiros economistas, assim, aquela época, Adam Smith, lá atrás, eles já começavam a falar de cultura. Mas aí quando eles iam analisar uma coisa, parecia uma coisa muito complicada, porque o que determina a formação do valor de uma obra de arte? Você vai analisar o produto, você tem lá toda uma história econômica, né? Todo um arcabouço de ferramentas da economia que vão te dar um número, né? Na cultura o negócio não funciona, né? Aí, assim, qual que é o valor do trabalho de um artista? Quanto que ele deve ganhar? Também, né? Fica uma coisa ali. E desde que começaram a se tentar mensurar o valor da cultura, que é uma coisa aí que vem da década de 60, do século passado, aí sempre teve uma relação tensa, né? E acho que faltava muito. Você pega, por exemplo, as nossas principais escolas de formação dentro da área de cultura, você tem pouca coisa focada na gestão cultural, em geral, para formar o artista, o que é legal, é claro, ali vamos dizer assim, a chama vital da cultura está ali, está na criatividade do artista, mas assim, você, numa sociedade hoje com 210 milhões de pessoas vivendo só o Brasil, você precisa de uma organização, você precisa de uma gestão desse processo, né? E a gente nunca cuidou muito disso. E agora você estava começando a formar uma geração de gestores especializados em cultura, que o gestor de cultura ele precisa conhecer as ferramentas tradicionais de gestão, né? E conhecer as particularidades e as especificidades da aula cultural. Eu chutaria que é mais por aí, entendeu? Do que uma coisa de tradição de ajuda estatal. João,